Boa noite, irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus. Vamos abrir nossas Bíblias na Epístola de Paulo aos Filipenses, mais uma vez. Paulo aos Filipenses, lá no capítulo de número 2 ainda. E hoje nós vamos encerrar nossa reflexão neste capítulo 2. Encerrar o capítulo 2, vamos concluir nossas leituras no capítulo 2 da Epístola de Paulo aos Filipenses. Porque leremos desde o versículo 19 até o versículo de número 30. Paulo aos Filipenses, capítulo 2, 19 a 30, diz: Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém tenho igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses. Pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo. E conheceis o seu caráter aprovado, pois serviu ao Evangelho junto comigo como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espero enviar, tão logo tenha eu visto a minha situação. E estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades, visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado porque ouvistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, quanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com toda a alegria e honrai sempre a homens como esse, visto que por causa da obra de Cristo chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Senhor, tem compaixão de nós nessa noite de domingo, último domingo deste ano de 2021, assim como o Senhor teve compaixão de nós ao longo de todo este ano. De modo especial, nós suplicamos a Deus a sua graça, neste momento em que precisamos aprender a sua palavra, compreender a sua palavra, assimilar a sua palavra, e mais do que isso, neste momento em que precisamos também tomar a firme decisão de pôr por obras aquilo que ouviremos do Senhor nessa noite. Que teu Espírito fale conosco, nos instrua, nos ensine e também nos convença, Deus, da necessidade de vivermos por modo digno do Evangelho do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vimos no último trecho dessa epístola de Paulo aos Filipenses que a gente leu, o apóstolo Paulo dando algumas instruções aqui para os irmãos sobre que tipo de comportamento os irmãos precisariam adotar para seguir aquela trilha que ele já havia proposto lá no início do capítulo de número 2, né, quando ele disse aos irmãos que ou indo vê-los ou recebendo notícias à distância, ele esperava ouvir dos nossos irmãos notícias boas. Basicamente esperava ouvir que os crentes de Filipos estavam vivendo por modo digno do Evangelho. Ele faz uma descrição do que para ele seria uma vida digna do Evangelho, uma vida de fé, de firmeza, de convicção, uma vida de unidade, acima de tudo, entre os crentes, e por aí vai. Logo em seguida, ele dá à igreja qual é o único modelo perfeito de vida digna do Evangelho, que é Cristo Jesus. Então nós temos esse modelo no trecho que está entre os versículos 5 e 11. Então o apóstolo Paulo estimula os crentes a olharem para Cristo Jesus e verem em Cristo Jesus o tipo de vida
que realmente pode ser considerada uma vida digna do Evangelho. Ele até aconselha os crentes a terem o mesmo tipo de pensamento, né? O mesmo tipo de raciocínio, de interpretação da vida que Cristo também tinha, da vida, do ministério, da vocação, né? Quando ele diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E a gente sabe que sentimento naquele contexto ali não é uma questão meramente emocional. O apóstolo Paulo estava muito mais se referindo a uma questão de ordem intelectual, né? Mental mesmo, uma disposição mental para enxergar a vida como Cristo via, né? A vida e o ministério, e a vocação que recebemos do Senhor. E uma vez que nós temos o roteiro, temos o modelo, aí o apóstolo Paulo diz: agora, meus irmãos, cabe a nós desenvolver então a nossa salvação com temor e tremor, porque afinal de contas, uma vida digna do Evangelho não é uma coisa que acontece assim no estralar de dedo, do nada, né? Muitos, infelizmente, acreditam nisso, até principalmente os incrédulos, quando estão sendo usados por Satanás para fustigar os novos convertidos, gostam muito de usar esse tipo de artifício. Você não converteu, né? Você não entrou para a igreja, como é que você está fazendo isso? É porque eles não entendem que a mudança de fato é um processo que leva uma vida inteira e, segundo nós cremos, não vai acabar, vai levar a vida inteira e nós não vamos conseguir chegar no ponto máximo dela ainda. Precisaremos ser plenamente aperfeiçoados pelo Senhor e pelo Espírito do Senhor depois da morte, ou tão logo Cristo venha. É uma coisa ou outra, mas a perfeição nesse mundo só existiu em Cristo Jesus, que foi o modelo que o apóstolo Paulo acabou de dar. Inclusive por essa razão, né, é que ele não diz aos crentes de Filipos: tenham em vós o mesmo sentimento que vocês viram em mim. Nesse caso, Paulo não faz isso. Ele não diz aos crentes a mesma disposição que vocês viram nos apóstolos, vocês viram em um outro membro da igreja. Ele diz que vocês viram em Cristo Jesus, que havia também em Cristo Jesus, porque o modelo perfeito é só Cristo mesmo. Mas, se nós temos esse modelo, agora nós temos que desenvolver. Precisamos colocar a mão na massa, literalmente. Nós precisamos trabalhar para que a nossa fé condiga com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, né? Basicamente isso significa crer que o Espírito Santo de Deus está constantemente transformando o coração da igreja, né? É crer que o Espírito de Deus está disposto, né, a trabalhar o coração e a vida do crente, é fazer as coisas sem murmuração e por aí vai. Paulo dá uma série de instruções aqui, até que agora no versículo de número 19, o apóstolo Paulo expressa um pouco da sua preocupação mais uma vez com os crentes de Filipos e até um pouco também com a questão emocional, né, desses crentes. Lá no capítulo 1 a gente viu que é bem provável que os irmãos estavam sendo bombardeados por uma série de notícias ruins, informações desagradáveis a respeito dele, Paulo, né? E aqui também eles receberam notícias ruins sobre o Epafrodito, que era o mensageiro deles, era o agente, né, que fazia uma ligação direta entre Paulo e a igreja. Inclusive, bem provavelmente ter sido o Epafrodito o emissário que levou a oferta que a igreja enviou para o apóstolo Paulo quando ele estava preso, né? Então, esses irmãos receberam notícias de que Epafrodito estava adoentado e que ele esteve muito mal mesmo. Nas palavras de Paulo, chegou às portas da morte. E a igreja estava preocupada, né? Como é que está o nosso irmão? Já havia melhorado, mas do outro lado a igreja não sabia bem como é que estava a condição desse irmão. E então, nesse trecho nós vemos essa preocupação do apóstolo Paulo com a questão emocional dos crentes lá de Filipos também. Mas nós vemos mais do que isso. Vemos o apóstolo Paulo dizendo aqui, ou dando um exemplo, né, acredito, de como esse desenvolvimento que a gente vai produzindo dia após dia na fé, seguindo o modelo de Cristo Jesus, seguindo esse roteiro pré-estabelecido, né, de comportamento, né, de uma vida sem murmuração, esse comportamento de uma vida sem partidarismo, sem vanglória, né, tendo cada um em vista, em primeiro lugar, aquilo que é do outro e não o que é propriamente seu. Então você vai seguindo esse roteiro, mas a gente não faz essas coisas sozinho. A vida cristã não acontece sozinho, ninguém está isolado no reino de Deus. Na verdade, o ideal de Deus é que ninguém se isolasse, porque Deus não criou o homem e tampouco salvou o crente para que ele fosse sozinho no mundo. Todas as vezes que o apóstolo Paulo fala sobre as suas tribulações, as suas angústias, as suas lutas,
ele menciona a presença de algum irmão ou de alguns irmãos que o acompanhavam, que estavam com ele, né, durante esse processo, né, durante esses momentos de dificuldade e de desespero, alguns pelos quais ele passou realmente muito severos. Só uma ocasião em que o apóstolo Paulo escreve e realmente está muito entristecido, que é já quando ele está às portas da morte, quando ele escreve a segunda epístola de Timóteo, é que ele diz que estava sozinho, né? Quando ele diz que na sua primeira defesa ninguém veio ao seu favor. Fora isso, em todas as outras epístolas que Paulo escreve, ele está sempre mencionando o fato de que ele recebia auxílio de irmãos da igreja. E mesmo quando ele não diz isso explicitamente, é possível perceber isso, como por exemplo quando ele escreve a epístola aos Romanos. Você chega no final da epístola aos Romanos, você vê que nem era Paulo que estava escrevendo, né? Tinha uma outra pessoa escrevendo para ele, você já não estava sozinho, né? Enquanto escrevia aquela carta. Estava preso, estava encarcerado, estava vivendo um momento difícil, mas ele estava sendo acompanhado pela igreja. E então o apóstolo Paulo descreve que tipo de pessoas são essas, né? Que são pessoas especiais e são pessoas que realmente precisam caminhar conosco, pessoas que nós precisamos procurar cultivar amizades, cativar a amizade desse tipo de pessoa, né? Então, logo no começo aqui, Paulo diz assim: espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação, porque ninguém tem de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses. Nós sabemos muito bem quem é Timóteo, não é? Se nós formos mais uma vez ao mesmo capítulo 16 de Atos, onde a gente tem ali a fundação, o registro da fundação da igreja de Filipos, pouco antes, quando você lê o comecinho do capítulo 16, você vê que um dos eventos que Lucas registra ali é o conhecimento, né, o primeiro encontro de Paulo com Timóteo. Paulo tinha passado pelas cidades de Listra, Derbe, quando são cidadezinhas pequenas que estavam muito próximas umas das outras, e ele tinha pregado o evangelho lá. Em Listra, inclusive, ele passou por uma perseguição muito severa, teve que ser retirado da cidade às pressas e seguiu sua viagem missionária. Quando ele volta à cidade, àquela região, agora já na sua segunda viagem missionária, ele retorna ali, àquela região, ele recebe notícia de que havia um rapaz, jovem rapaz, que gozava de bom testemunho por parte de toda a igreja, não só de Listra, mas das cidades em redor, né? Todo mundo tinha tomado conhecimento de que um certo rapaz, um jovem rapaz, filho de um pai grego, mas de uma judia crente, esse menino tinha ouvido o evangelho lá quando Paulo tinha passado por lá pela primeira vez, e tinha crido no Senhor, tinha se convertido, e a conversão desse rapaz foi verdadeira, sincera, e não só sincera, mas uma conversão, uma transformação tão profunda, que as pessoas que conviviam com ele davam um bom testemunho de que esse rapaz era crente mesmo. Até as cidades em redor diziam: este menino é diferenciado. E quem era esse rapaz? Timóteo, não é? E esse Timóteo se torna um discípulo pessoal de Cristo, de Paulo, desculpe, e passa a caminhar com o apóstolo Paulo dali até o fim de sua vida. Inclusive, é bem provável que Timóteo tenha recebido, né, a teologia clássica sugere, entende, na verdade, nós entendemos, que Timóteo foi quem recebeu a última de todas as epístolas que o apóstolo Paulo escreveu. Foi para ele que ele quis dizer as suas últimas palavras, para este menino, que ele conheceu quando era ainda um jovem judeu recém-convertido ao cristianismo, e que ele passa a tratá-lo como seu verdadeiro filho na fé. Ele usa esse tipo de expressão para se referir a Timóteo. Então, a primeira coisa que a gente já percebe aqui é algo bastante significativo. O apóstolo Paulo está acompanhado de pessoas realmente muito importantes para o reino de Deus. Crente de fato, comprometido de fato com o reino do Senhor Jesus. Timóteo esteve com Paulo na fundação da igreja também em Filipos, e ele faz referência a isso aqui, o apóstolo Paulo diz isso, porque ninguém tem um igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses. Timóteo vivenciou a experiência de plantação da igreja. Timóteo se afeiçoou à igreja de Filipos tanto quanto o apóstolo Paulo, ao ponto dele dizer assim: eu não conheço ninguém que ame tanto vocês
quanto Timóteo ama, além de mim. Eu não conheço ninguém que eu poderia enviar até vocês, que cuidaria de vocês tão bem quanto eu cuidaria, senão Timóteo. Então, essa confissão que o apóstolo Paulo faz quando ele escreve aqui, é uma boa recomendação já para a igreja, de que tipo de pessoa nós precisamos nos cercar enquanto nós caminhamos, enquanto nós cumprimos a nossa vocação nesse mundo. Nós vemos que o apóstolo Paulo, desde que se converteu, procurou vivenciar intensamente o ambiente de igreja, as boas companhias de igreja, de crentes no Senhor Jesus. O primeiro grande amigo que o apóstolo Paulo teve na sua vida cristã se chamava Barnabé, um homem que se tornou conhecido, um ilustre conhecido como o filho da consolação, Barnabé. Era um consolador nato. Foi um homem que apresentou o apóstolo Paulo para outras amizades também, assim, de suma importância. Barnabé tomou Paulo pelas mãos e o apresentou ao colégio apostólico. Foi a primeira vez que Paulo teve contato com os apóstolos, foi levado até eles por mão de Barnabé. Então, basicamente, nós temos um homem crente, um homem de Deus, se cercando de homens de Deus para fazer a obra de Deus, para servir a Deus. Isso significa que nós vamos nos isolar do mundo? De maneira nenhuma, até porque o mundo é o nosso campo missionário. O grande problema é que, infelizmente, há muitas situações em que os crentes se envolvem com o mundo, não com o fim de evangelizar o mundo, mas com o fim de vivenciar o mundo também, de ser um crente que está mais lá do que aqui. O Senhor Jesus vivenciava uma série de experiências também, que nós diríamos mundanas, festa, ambientes onde havia bebedeira, todo tipo de situação estranha, ele estava lá. Hipocrisia tinha demais, era o que mais tinha na verdade. Ele estava lá, mas nunca se deixou contaminar por nada daquilo que estava ali. O apóstolo Paulo vivenciou os ambientes mais promíscuos da cultura romana. Na verdade, ele deu preferência por visitar as cidades que eram mais conhecidas na sua época, nos seus dias, por serem cidades onde a profanação, onde a promiscuidade imperava. E ele plantou uma igreja em cada uma delas. Ele plantou uma igreja em Filipos, ele plantou uma igreja na tão afamada Éfeso, da grande deusa Diana, tão famosa deusa Diana, plantou uma igreja lá, fez questão de ir até lá e plantar uma igreja, precisamente porque Paulo era um homem crente, cercado de crentes, fazendo a obra de Deus, vivenciava aquele ambiente, mas era um homem de Deus, nunca deixou de ser um homem de Deus, nunca deixou de ter contato íntimo, pessoal, próximo, constante com homens de Deus, com pessoas de reputação ilibada, com pessoas como esse Timóteo, de quem não só a sua igreja local, mas também as igrejas em redor davam bom testemunho dele. A boa fama de homem convertido de Timóteo se espalhou, e é muito bom que nos aproximemos de pessoas que tenham este tipo de característica. É muito saudável para a nossa fé, para o nosso crescimento espiritual, para o nosso amadurecimento. Sem desprezar o campo missionário, mas entendendo qual é o nosso lugar, qual é a nossa função nesse mundo, qual é o tipo de envolvimento, qual o limite de envolvimento, qual a natureza do envolvimento que nós teremos com um e com o outro. Amigo pessoal do apóstolo Paulo, todos os que ele menciona, leia as cartas, todos os amigos pessoais, todas as pessoas íntimas de Paulo, que ele menciona nas suas 13 epístolas, são crentes do Senhor Jesus. Ele vivenciou a igreja intensamente.
do primeiro ao último dia da sua vida, do primeiro dia de convertido até o último dia de sua vida. Creio que essa seja uma experiência que tem faltado para muitos irmãos nossos. Moçada mais jovem, às vezes tem muito mais prazer e muito mais convívio com seus amigos de escola, que nem crentes são, do que com os crentes, com os irmãos da igreja. Tem muito mais prazer em sentar com seus colegas de mundão e vivenciar os ambientes deles do que vivenciar os ambientes de igreja, saudáveis. Eles têm muito mais prazer em frequentar parques, cinemas, acompanhados dos seus amigos incrédulos do que os seus amigos crentes. Não são só os jovens que são assim, infelizmente. Há muitos irmãos maduros aí que preferem ter a companhia da novela das 9 do que ter a boa companhia de uma senhorinha idosa da igreja para bater um papo. Prefere ficar sentado na frente da televisão, companheira de todas as horas. Se chegar às 7 horas da manhã, está ligado. Se você sair lá meia-noite, continua ligado. E o que está assistindo? Só porcaria. Não tem nada que edifica, nada que preste. A televisão se tornou, desde que ela foi criada, infelizmente, a companheira inseparável de boa parte das famílias do mundo. E ainda é assim hoje, infelizmente. Há aqueles que se veem acompanhados da internet também, né? E aí a coisa costuma descer a um nível muito pior. Nós precisamos vigiar. Nós precisamos estar dispostos de coração a sermos acompanhados e cercados de pessoas que vão promover nossa edificação. Barnabés, Timóteos e por aí vai. Depois o apóstolo Paulo diz aqui, está persuadido do Senhor de que também ele mesmo em breve iria, visitar a igreja de Filipos. Já é a segunda vez que ele diz isso aqui. Basicamente, porque os crentes de Filipos estão orando por ele enquanto ele está preso, e ele sabe que o ministério dele não vai acabar, não está na hora de terminar ainda, ele vai ser solto a qualquer momento, e ele pretende visitar os irmãos lá. Não temos notícias se ele concretizou esse desejo, tá? Mas é bem provável que sim. Mas antes de chegar até lá, o apóstolo Paulo diz aqui que resolveu enviar até eles o Epafrodito, conhecido também da igreja, também companheiro do apóstolo Paulo de obra missionária, e de modo muito específico um companheiro de obra missionária, Paulo Filipos. Era basicamente o que ele chama aqui de carteiro, de correio, Era o mensageiro, O sujeito que ficava levando e trazendo notícias, recurso financeiro, era esse elo de ligação aí. E esse Epafrodito, como ele diz aqui, por um lado seu irmão, cooperador e companheiro de lutas, por outro lado também mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Visto que ele tinha saudade de todos vós, que estavam angustiados porque ouvistes que ele adoeceu. Agora, qual a preocupação do apóstolo Paulo aqui? Enquanto nós estamos caminhando, estamos crescendo, desenvolvendo a nossa salvação, nós vamos desenvolver essa salvação cercado de pessoas crentes. Acho muito difícil, e nós temos visto na prática, que é muito difícil realmente o sujeito desenvolver a sua salvação em Cristo Jesus, estando cercado só de gente mundana, só frequentando ambiente mundano, só vivenciando coisa mundana. Muito difícil. A realidade tem dito para nós até que praticamente é impossível. Eu, na verdade, não conheço nenhum que conseguiu fazer isso. Mas, além disso, nós também precisamos estar preparados para o fato de que algumas dessas pessoas que estarão conosco são fiéis, são companheiros, e essas pessoas também vão, uma hora ou outra, vão enfrentar suas dificuldades na vida. Nós temos que estar prontos para isso, nós temos que estar sensíveis a isso, nós temos que ter consciência disso. E nós precisamos mais do que isso, nas palavras do apóstolo Paulo, isso que é o mais importante. Nós precisamos, seguindo o conselho do apóstolo Paulo, versículo de número 29,
Recebei-o, pois, do Senhor com toda a alegria e honrai sempre a homens como esse. Homens como Timóteo, homens como Epafrodito, homens como Gaio, outro famoso, né? Que inclusive um dos poucos que o apóstolo Paulo batizou, Gaio, são pessoas de grande valor na nossa caminhada com Jesus. Enquanto nós estamos desenvolvendo a nossa salvação, Deus estará nos cercando de homens crentes, de pessoas crentes que vão nos auxiliar, vão nos apoiar, vão nos prestar socorro nas dificuldades, nas nossas impossibilidades, como no caso do apóstolo Paulo, está preso, preciso me comunicar com a igreja de Filipos, ou a igreja de Filipos tem uma oferta para encaminhar para o apóstolo, mas ele está preso em Roma, como é que ele vai receber esse recurso? Então Deus cercou também o apóstolo Paulo de pessoas úteis, assim como Epafrodito. Ele vai até lá, traz, busca o recurso, ele traz. O problema é que essa dedicação custa muito. Essa dedicação muitas vezes custa quase que a vida de algumas pessoas. O caso de Epafrodito foi isso. É bem provável que foi exatamente esse exercício de auxílio que ele fazia ao apóstolo Paulo que o adoeceu. Ele adoeceu em função das suas atividades auxiliares. O apóstolo Paulo diz, visto que, percebe? Dando essa ideia de que a doença talvez tenha sido consequência desse vai e vem, desse excesso de trabalho. Tanto mais me apresso, visto que por causa da obra de Cristo chegou ele às portas da morte. Então, Epafrodito não adoeceu porque dentro de casa pegou uma gripe ou levou um tombo, né, enquanto estava cuidando lá, jogando futebol no domingo de manhã, em vez de vir para a escola dominical, né, quebrou a perna. Isso aí não é um problema, isso é uma bênção de Deus. Epafrodito adoeceu mortalmente enquanto estava fazendo a obra de Deus, porque estava fazendo a obra do Senhor. O trabalho do Senhor levou este homem até as portas da morte. E o apóstolo Paulo então diz aos irmãos de Filipos: que tipo de tratamento nós precisamos dar para essas pessoas? Paulo diz: honrai sempre homens como esse. Honrai homens como esse. Pessoas que tinham suas vidas, podiam estar fazendo qualquer outra coisa que quisesse, inclusive sendo crente, porque Jesus não obriga ninguém a fazer nada, mas decidiram que iriam até as raias da morte para servir o Senhor Jesus e para auxiliar aqueles que, como eles, haviam decidido que serviriam o reino do Senhor Jesus. Era o caso da relação entre Epafrodito e apóstolo Paulo. Precisamos reconhecer esse tipo de coisa. Essa é a recomendação de Paulo para Filipe. Ele está seguro porque sabe que está escrevendo para uma igreja que já é uma igreja que tem essa tendência mesmo de reconhecer o valor e o esforço e o empenho. Até porque quando escreve essa carta, está escrevendo também para agradecer o fato de que Filipos havia encaminhado a ele uma boa ajuda financeira para ele continuar a sua obra missionária. Então ele escreveu para uma igreja que tem o coração na obra de Deus. E aí Paulo diz: irmãos, não se esqueçam, esses homens realmente precisam ser sempre reconhecidos. Eles devem ser valorizados, devem ser honrados. Acredito que hoje, mais do que nunca, a igreja precisa ouvir esta mensagem. 2015, precisei tirar uma carteira de identidade nova. Alguém disse que eu precisava de uma identidade nova para viajar de avião. Meu Deus do céu, vai precisar de identidade nova. Aí eu fui lá tirar a identidade. Não precisa não, viu gente? Vocês podem ficar tranquilos, só pode viajar com a velha mesmo. Mas aí eu fui lá tirar, até porque a nova agora custa mais de R$70.
Fui lá tirar a identidade nova. Aí quando você vai preencher o cadastro, os irmãos devem se lembrar, uma das coisas que o sujeito te pergunta lá é qual é a sua profissão, não é isso? Na hora de preencher o cadastro, pergunta a sua profissão. Aí eu disse, pastor. Aí ele disse, pastor não é profissão não. Ué, não? Veja bem, tem que contribuir com o INSS, você tem que pagar imposto de renda, você tem que fazer tudo que todo mundo faz. Nem profissão é. Rapaz, misericórdia. Pastor não é nada para o Estado, irmãos. Nada. Pastor não existe no Estado, você sabia disso? Padre existe, pastor não existe não. Pior do que isso, as piadinhas que a gente tem que aguentar, vocês não têm noção das piadinhas que a gente tem que aguentar. Todo lugar que a gente vai tem uma piadinha de ladrão, todo lugar. Todo lugar. O pessoal está preocupado aí, está ressentido porque sofre bullying, porque me chamou de gordo, né? Se chama o gordo de gordo e ele fica chateado porque chamou ele de gordo. E o pastor é chamado de ladrão sem nunca ter roubado ninguém. E não pode reclamar não, porque se ele reclamar, se ele achar ruim, está dando mau testemunho. O que é isso, né? Perto de um gordo de verdade que foi chamado de gordo. Isso é nada. Nós vivenciamos isso todos os dias. Hoje aconteceu isso comigo. Eu tenho um cunhado, eu levo na brincadeira, porque eu gosto muito dele, tá, gente? No caso, eu levo na brincadeira. Na verdade, eu sempre levo na brincadeira. Então, ele não perde uma oportunidade de dizer isso para mim. Rapaz, a gente podia fundar uma igreja, mas eu entro com recurso financeiro, a gente constrói e tal, eu banco a parte material, e aí você vai lá e engana o pessoal para mim, porque você é bom nisso aí. As piadas que me escutam, esse tipo, daí para baixo aí. As pessoas que eu gosto estão rindo com eles e tal, a gente brinca e caçou, né? Mas sempre tem aqueles que a gente vê que estão fazendo de maldade. Quer ver outra coisa que a gente escuta demais? Eu já ouvi pessoalmente. Você tentou tudo na vida, não deu certo em nada, virou pastor. Pastor, geralmente os pastores são as figuras mais fracassadas da sociedade. Tentou ser isso, não deu, tentou ser aquilo outro, não deu, aí virou pastor. Entende? O apóstolo Paulo está escrevendo para uma igreja em Filipos que precisava ouvir a mesma mensagem que nós temos que ouvir hoje. Infelizmente, o mundo, desde aquela época, infelizmente, olha para os obreiros do Senhor Jesus e vê neles ladrões, fracassados, mentirosos. É só ver a gente esse tipo de coisa. Paulo está dizendo para a igreja: vocês precisam ver algo mais. Vocês são crentes. O mundo tem o direito de ver qualquer coisa, porque eles são conduzidos por Satanás. Então eles só vão ver o que não presta mesmo. Eles são dominados pelo príncipe das potestades deste século. Mas a igreja é regida pelo Espírito Santo de Deus. Nós temos que ter uma perspectiva diferente em relação a essas coisas. Infelizmente, ainda é comum na igreja pessoas, comentários. Não é nosso caso, tá, irmãos? Fiquem tranquilos, graças a Deus. Mas eu sei, infelizmente, de muitas situações em que as pessoas dizem: pastor ganha demais da conta, não ganha esse tanto não. Entendem isso? Eles não conseguem perceber a diferença entre custo e valor. E é isso que o apóstolo Paulo está estimulando os crentes de Filipos. Mesmo que isso não te custe nada, saiba valorizar. Como era o caso de Paulo. Quanto é que o apóstolo Paulo cobrava, ou quanto ele recebia da igreja para ser apóstolo, para ser ministro do Evangelho? Quando nós vemos a Epístola aos Coríntios, tanto na primeira quanto na segunda, ele repete ali enfático em dizer: eu preferi não receber nada de vocês. Eu preferi fazer assim. Ou seja, era um homem que não custava nada à igreja. Mas o mundo não viu um homem mais valioso do que esse. Inclusive, quando nós estávamos pregando primeiro aos Coríntios, foi essa a conclusão que nós chegamos.
Qual o salário que a igreja poderia pagar a um apóstolo Paulo que estivesse à altura da presença de Espírito, do poder de Deus que aquele homem representava quando estava dentro da igreja? Quanto é que a igreja poderia pagar para receber uma bênção dessa só do sujeito estar ali dentro? É melhor nem receber nesse caso. Vocês não têm como pagar. Então Paulo está estimulando agora os crentes de Filipos a ver isso. Corinto não conseguia enxergar, Corinto não via valor no apóstolo Paulo, ficava aquela guerrinha, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, a briguinha. E nós precisamos despertar para isso. Esses homens precisam ser honrados no Senhor Jesus. Vocês estão desenvolvendo sua salvação, cremos que estão desenvolvendo com temor, com tremor, mas esse desenvolvimento está se dando a partir dos círculos de amizade que vocês estão fomentando, a partir do tipo de pessoa que vocês estão trazendo para junto de vocês e o ambiente de amizade que vocês estão promovendo em volta de vocês, as preferências. E essas preferências acontecem, essas escolhas, essas seleções acontecem, e aqui é que está o X dessa questão. A gente escolhe as pessoas, assim como Paulo fez, escolhendo Timóteo, Barnabé e essa convivência, a partir da perspectiva de valor que nós temos em relação às pessoas com quem nós convivemos. Esse é que é o problema. Sabe por que tem tanto crente que está muito mais envolvido com o mundo do que com a igreja? Porque apesar de ser crente, ele vê mais valor lá do que aqui. Ele olha para o pastor e ele não considera que o pastor seja digno, esteja à altura de ouvir a confidência dele. Aí ele vai no amigo incrédulo dele, que não tem compromisso nenhum com Deus, não conhece nada das Escrituras, não tem compromisso com a palavra de Deus, e toma conselho lá, porque no fundo, para ele, aquele amigo vale mais do que o pastor dele, vale mais do que o presbítero dele, vale mais do que o diácono dele. Todo mundo lá fora é bom, dentro da igreja ninguém presta. E assim ele vai formando o seu ciclo de amizades, a sua convivência. E vai desenvolver? Não, infelizmente. Ainda vai se tornar uma pedra de tropeço, um motivo de escândalo para o reino de Deus. Não seja assim com nenhum de nós que estamos aqui hoje, em nome de Jesus. Nós saibamos reconhecer aqueles homens que são valiosos, saibamos trazê-los para perto de nós, que nós sejamos esta pessoa valorosa no reino de Deus, que as pessoas queiram nos ter por perto também, em nome de Jesus. Cresçamos com os nossos irmãos e que os nossos irmãos cresçam conosco para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ficar em pé e vamos lá. Senhor Deus, te bendizemos porque mais uma vez o Senhor nos instruiu pela sua palavra, nos fez caminhar, ó Deus, um pouco mais na direção da perfeita varonilidade. A perfeita varonilidade que nós sabemos que alcançaremos na glória com Cristo Jesus, tanto quanto sabemos que devemos persegui-la com toda a força da nossa alma ainda neste mundo. Deus, tem compaixão de nós e fortalece a sua igreja nessa luta pelo amadurecimento, pelo crescimento na fé, pelo desenvolvimento na fé. Cerca-nos, Senhor, de pessoas crentes realmente decididas a viver com o Senhor, a servir ao Senhor. Faz de nós, ó Deus, essa pessoa crente que quer servir o seu reino e que há de ser, ó Deus, boa influência, boa companhia para aqueles que conviverem conosco. Que a sua igreja seja saudável, que os crentes sejam saudáveis e que por sermos saudáveis, ó Deus, sejamos saúde para este mundo doente. Sejamos saúde para um mundo doente no nosso trabalho, na nossa escola, onde o Senhor nos plantar. Tem compaixão das nossas vidas, perdoa-nos, ó Deus, pelos maus testemunhos que porventura tenhamos dado,
muda o nosso coração desde hoje, para que vivamos prosseguindo sempre na direção do Senhor, vivendo de modo digno do Evangelho do Senhor, em nome de Jesus. Meus queridos irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito do Senhor repouse sobre a sua vida hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Podeis assim. Irmãos, hoje nós vamos